nome é Raíssa, eu sou oncologista pediátrica e hoje eu e Tamires ficamos responsáveis por fazer uma revisão sobre os novos agentes-alvos para tumores sólidos que foram apresentados na CIOP 2020. O primeiro estudo que a gente vai revisar, ele foi apresentado por Léo Mascarenhas, da Universidade de Los Angeles, e fala sobre o larotrectinib, demonstrando a eficácia e uma segurança duráveis num grupo de pacientes pediátricos com tumores com fusão TRK positiva. Então, a gente sabe que a fusão TRK ela representa um evento oncogênico numa grande variedade de tumores pediátricos e de adultos. Na criança, os principais tumores envolvidos são o fibrosarcoma infantil e o nefroma mesoblástico congênito. E o larotrectinib ele representa um inibidor TRK altamente seletivo com atividade no sistema nervoso central, que conseguiu demonstrar eficácia em diversos subtipos tumorais pediátricos e adultos com a fusão N-TRK. É uma medicação que é aprovada pelo FDA, pelo EMA em mais de 40 países. Com relação à literatura, a gente tem uma taxa de resposta objetiva de 79% em vários tipos de tumores, uma redução máxima do tamanho tumoral de 93,2% e uma sobrevida livre de progressão de 28,3 meses no estudo publicado em 2020. Com relação ao desenho do estudo apresentado, ele utilizou outros 2 estudos, que compilou um N de 59 crianças e adolescentes com idade menor do que 18 anos, todos com tumores sólidos avançados, que não eram primários do sistema nervoso central e que tinham a fusão TRK positiva. O status da fusão TRK ele era definido por um laboratório que era credenciado ao grupo do estudo. Eles avaliaram desfechos primários e secundários, a taxa de resposta objetiva, a duração da resposta, a sobrevida livre de progressão, sobrevida global e segurança. Com relação à dose, foram divididos em 3 coortes. A maioria dos pacientes usou dose de 100 mg metro quadrado, com dose de 100 mg máxima. Com relação às características dos pacientes, a maioria dos pacientes, mais de 60%, eles tinham doença localmente avançada e 37% os demais eles tinham doença metastática, então confirmando que todos eram tumores sólidos avançados. Todos eles haviam sido submetidos a terapias anteriores, alguns somente cirurgia e radioterapia, mas a maioria terapia sistêmica, e mais de 1/3 dos pacientes tinham feito pelo menos 2 terapias sistêmicas anteriores. Com relação aos subtipos tumorais, a maior parte dos pacientes eles tinham diagnóstico de fibrosarcoma infantil. Na maior parte das vezes, o gene envolvido era o N-TRK3, em 58% dos casos, seguidos do N-TRK1 e em menor porcentagem, 5% apenas, o N-TRK2, que era mais raro. E com relação ao gene de fusão parceiro, a maior parte dos pacientes eles tinham a fusão ETV6 N-TRK3. Com relação à resposta objetiva, que era o desfecho primário do estudo, eles tiveram 92% de taxa de resposta global, 36% dos pacientes tiveram resposta completa e 56% dos pacientes uma resposta parcial. Apenas um paciente teve progressão de doença, com as estrelinhas marcando, são 6 pacientes e todos eles tiveram resposta histológica completa, dos quais 5 foram descontinuados a droga e continuam vivos, livres de doença. Com relação à duração do tratamento, ela variou de 1,8 a 38,6 meses. Na data do cutoff, que foi no dia 15 de julho de 2019, 66% dos pacientes continuaram usando a droga. Com relação à duração de resposta, sobrevida livre de progressão e sobrevida global, a gente teve 90% de duração de resposta com 12 meses de uso da medicação, que caiu para 84%, que ainda assim é uma boa duração de resposta com 18 meses. Com relação à sobrevida livre de progressão, 84% dos pacientes com 12 meses de tratamento, e com relação à sobrevida global, com 12 meses, 95%, e ela se manteve até os 18 meses de uso da medicação. Com relação à segurança, a maior parte dos eventos adversos eles foram grau 1 e grau 2. Nenhum efeito adverso desconhecido ocorreu nesse grupo de pacientes e apenas 15% dos pacientes precisaram reduzir dose por toxicidade. Apenas um paciente ele teve suspensão de droga por efeito da medicação por uma neutropenia grau 4. Com relação à descontinuação, 20 pacientes descontinuaram o tratamento com larotrectinib, dos quais 6 por progressão de doença. A maioria deles, 11 pacientes após o tratamento cirúrgico, destes 5 tiveram resposta patológica completa e 1 por manutenção de resposta completa. E apenas um paciente por efeito adverso grau 4, que foi a neutropenia.
mesmo com a descontinuação da medicação, com follow-up de 7 a 32 meses, todos os 14 pacientes estavam vivos na data do dia 15 de julho de 2019, a data do cutoff. E aqui ele demonstrou um caso clínico, que foi um dos casos do estudo, um paciente com fibrosarcoma infantil na região do antebraço ao nascimento, que era irressecável devido ao envolvimento de nervo e artéria radial. Esse paciente foi submetido a 4 ciclos de VAC, vincristina, actina e ciclofosfamida, com resposta de 30% de redução do tumor, mas que ainda era irressecável. E nesse momento foi indicada o uso do larotrectinib. O paciente iniciou o primeiro ciclo, ele já tinha uma resposta clínica com a redução do volume tumoral de 40%. No segundo ciclo, ele já teve a primeira resposta parcial com a redução de 70% do volume tumoral. E essa paciente foi mantida no uso da medicação por 1 ano, com a resposta parcial com redução do volume tumoral de 49%. Foi descontinuado o tratamento e depois de 1 mês sem a medicação, o paciente apresentou progressão de doença, com aumento do volume tumoral, e foi reiniciado o larotrectinib nesse momento. Seguiu o uso da medicação por mais 1 ano e, descontinuada a medicação pela mesma resposta anterior, o paciente ele ficou fora de tratamento por apenas 1 mês, quando mais uma vez apresentou progressão de doença e foi reiniciado o larotrectinib num terceiro momento. E nessa reintrodução, o paciente usou por 6 semanas e ele conseguiu reduzir o tumor a ponto de a gente conseguir fazer uma cirurgia com o resultado histopatológico de resposta completa. Então, o que esse caso mostra de interessante é que, às vezes, diferente da terapia convencional, o larotrectinib, você consegue reiniciar a droga, apesar de ela já ter sido utilizada anteriormente, com a resposta parcial tão boa ou às vezes até superior do que anteriormente, e você consegue colocar o paciente em remissão para controle local. Então, de conclusão, o larotrectinib demonstrou nesta coorte de tumores pediátricos com fusão TRK possível uma eficácia robusta e durável, apresentou segurança favorável em pacientes pediátricos, apenas um paciente precisou suspender a medicação por efeito adverso, por neutropenia grau 4. A maior parte das descontinuações foram no pós-operatório, então após controle local, foram 11 pacientes, dos quais 5 tiveram resposta histopatológica completa. E os dados sugerem uma vantagem de se testar e pesquisar a fusão N-TRK em pacientes com tumores sólidos na infância, na ausência de outros oncogenes sabidamente envolvidos. Então, muito obrigada. Agora quem vai continuar é Tamires. Boa noite, meu nome é Tamires Blois, eu sou oncologista pediátrica e vou dar continuidade à apresentação começada pela Raíssa Calabria. Então, a segunda apresentação, a gente vai falar sobre o fibrosarcoma infantil na era dos inibidores N-TRK, um consenso internacional e as controvérsias ainda existentes no tratamento. Então, o fibrosarcoma infantil, ele é uma doença que tem uma taxa de cura muito grande, isso é ótimo. Agora a gente procura outras funções para a gente tentar diminuir as sequelas causadas pelo tratamento. Então, normalmente é um tumor que dá em extremidades, então a gente faz normalmente uma cirurgia citorredutora, porque de 48% a 62% dos tumores são irressecáveis ao diagnóstico. Então, o tratamento é uma quimioterapia citorredutora e depois o controle local, mas sempre visando diminuir sequelas funcionais e anatômicas desse controle local. Então, os inibidores N-TRK, que é o larotrectinib, eles vieram com uma opção terapêutica altamente específica e para evitar que a gente faça cirurgias que deixem uma sequela anatômica ou funcional no paciente e também minimizando as toxicidades, tanto agudas como crônicas, pelo tratamento quimioterápico. Então, são os pacientes que têm essa translocação e a gente pode usar o inibidor. Então, foi uma análise retrospectiva do estudo dos pacientes com fibrosarcoma infantil, publicado pelo grupo europeu, CWS, e um desenvolvimento junto com um consenso com o COG. Do tratamento, a gente vê que foram 172 pacientes, 40% desses pacientes fizeram apenas cirurgia, 39% desses pacientes fizeram uma quimioterapia pré e depois da cirurgia, 3% fizeram radioterapia e apenas 17% fizeram apenas quimioterapia.
Desses pacientes, 172, 129 fizeram apenas cirurgia, e aí tem uma cirurgia conservadora que não evoluiu com nenhum dano ao paciente. Porém, 20 pacientes, que se daria mais ou menos 12%, tiveram algum déficit funcional ou foi uma cirurgia mutiladora, que faz a gente pensar que a gente tem que melhorar um pouco essa questão do tratamento. Comparando a quimioterapia convencional com o larotrectinib, a gente tem uma resposta da quimioterapia convencional em 68%, com o regime de vincristina e actinomicina D, e 95% com larotrectinib. Outro fato importante e benéfico em relação com o larotrectinib é a disponibilidade oral, o que diminui quadros infecciosos, todo o problema relacionado à colocação de um catéter central, possíveis erros de diluição, injeções semanais, e até mesmo porque o larotrectinib tem a disponibilidade da solução oral. Então, mais ainda, uma facilidade maior do que o uso de cápsula ou comprimido, que seria mais para os adultos. Os efeitos colaterais têm a doença veno-occlusiva e a neuropatia pela quimioterapia convencional e hepática e hematológica pela larotrectinib. A gente vê também uma velocidade mais lenta em relação à quimioterapia convencional e muito mais rápido o larotrectinib. Uma duração de 4 a 6 meses da quimioterapia convencional e já não é tão estabelecida. A gente precisa de mais estudos, mais informações em relação ao quanto tempo do tratamento com os inibidores de NTRK, mas uma coisa que é um ponto positivo é saber que a gente pode descontinuar e após continuar novamente sem ter nenhuma perda de resposta ao tratamento. Os efeitos tardios da quimioterapia convencional são maiores quando a gente faz uso de alquilantes ou de antracíclicos, quando não tem uma resposta ou tem refratariedade ao tratamento com apenas a vincristina e a actinomicina D, e a gente interroga em relação ao larotrectinib pelo fato de poder ter um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, por ser crianças muito pequenas, e ter a via de condução ser as neurotrofinas. Outra coisa que é muito importante é a gente ver o custo. A gente, baseando em crianças com superfície corpórea de 0,5 metro quadrado, o custo mais ou menos de quimioterapia convencional seria 13 mil euros para mais, e do inibidores de NTRK, larotrectinib, 60 mil euros. Então, a proposta foi feito um consenso e seria mais ou menos a proposta para como seria o tratamento. Então, para tumores onde tem alguma emergência ecológica ou algum risco de vida ao paciente, ou já com doenças metastáticas, já seria interessante iniciar na hora zero, depois da biópsia, descobrindo que tem essa mutação, os inibidores de NTRK, né, o larotrectinib, porque a gente viu que tem uma citorredução, uma resposta muito melhor do que a quimioterapia convencional. Já para tumores localizados, tem uma diferença se é um tumor que é irressecável ao diagnóstico ou ressecável ao diagnóstico, e se essa ressecção pode ou não mutilar o paciente. Então, normalmente, se é ressecável já ao diagnóstico sem mutilação, a gente já opta pela cirurgia de primeira. Quando não, a gente pode fazer a quimioterapia neoadjuvante com vincristina e actinomicina D, ou fazendo uma quimioterapia citorredutora, ou já pensando no inibidor de NTRK, larotrectinib. Isso a gente tem que conversar bastante com os pais e ver qual que seria o melhor jeito para o paciente, né? Se puder ser usado em primeira linha, ele seria mais aproveitado. Então, o que a gente fica com os próximos passos desse tratamento? Temos que ainda comparar, né, qual que vai ser o risco-benefício da terapia-alvo com a terapia padrão, os efeitos colaterais, se vai ter a questão do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, pensando que são crianças pequenas, mas também o uso de alquilantes, de antracíclicos, pode ter também um efeito colateral tanto imediato como tardio. São crianças que, pelo uso da doxorubicina, vão ter que fazer acompanhamento com cardiológico de longa data. Se integrar a terapia-alvo
nesses regimes curativos e explorar combinações sinérgicas, como é feito no melanoma, de uso de 2 terapias-alvos ou até em alguns tumores do sistema nervoso central, e estabelecer um guideline para descontinuar a medicação, pois a gente ainda não tem as informações de como continuar ou quando descontinuar a droga. Então, muito obrigada, eu queria agradecer a Bayer pela oportunidade e também pela parceria. Boa noite.